Olá a todos. Olá, Nós desejamos gravar esse vídeo para desejar um feliz ano novo a todos e deixar uma mensagem aqui, já que nesse dia primeiro foi um dia tão gostoso de passar, né? Foi um dia de descanso, um feriado e ao mesmo tempo nós tivemos aí a posse de um novo presidente e observando algumas pessoas, né? A gente acompanha as pessoas nas mídias sociais e tem tido uma manifestação muito grande, principalmente dos conservadores, dos cristãos, daquelas pessoas que se sentiram que perderam nessas eleições, que não estão com bons olhos para esse novo governo, né? A gente quer deixar uma mensagem aqui. Hoje nós estávamos ouvindo uma palavra, meditando numa palavra, e Deus falou muito forte com a gente, aquela mensagem que o Senhor Jesus está no barco, no meio de uma grande tempestade com os discípulos, e os discípulos começaram a ficar atormentados. Tamanha era aquela luta, aquele momento que eles estavam passando, principalmente porque era uma tempestade forte, com ventania, mar agitado, e olharam para Jesus e Jesus estava dormindo. Não vou me ater aqui à profundidade do texto bíblico, mas depois você vai ler lá em Mateus, está escrito, né? Mateus 4. Mateus 4, exatamente. E o que nós chegamos a uma conclusão clara é que quando o Senhor Jesus acorda e de certa forma até fica um pouco irritado com aqueles discípulos, com aqueles homens já marmanjos ali, já andando um tempo com ele, é que eles não tinham fé, é que faltava fé no coração deles e eles simplesmente falam: por que vocês não têm fé? Por que vocês estão aí temerosos com essas coisas? Vai e repreende aquele mar, repreende o mar agitado e repreende os ventos, e eles, abismados com aquilo, né, maravilhados, simplesmente fazem aquela pergunta: quem é esse que até o mar e o vento agitados ele consegue paralisar, consegue dominar? Então, que essa mensagem possa estar no nosso coração. Parece que nós estamos entrando num ano agitado, né? Cheio de tempestade, cheio de prognósticos, sabe? Nós não devemos nos ater agora a prognósticos. Nós não somos pessoas, principalmente nós que servimos a Deus, nós não somos aqueles que ficam observando aí os prognósticos, né, da política, das notícias. Nós somos aquelas pessoas que têm que professar a nossa fé. A nossa fé ela tem que estar latente, ela tem que estar hoje incentivando nossa fé. Nós temos que ser luz onde nós estivermos e a gente tem que realmente nos recompormos agora. Já passou o ano de 2022, já passaram as eleições e agora nós temos um novo governo. Se a gente vai tomar uma posição de oposição desse governo, isso não cabe nesse momento mencionar isso agora. Claro que todos nós vamos fazer isso. Eu mesmo tenho uma atitude de bastante oposição daquilo que eu acho, que eu discordo, que eu acho que não é o correto, mas a mensagem aqui é para que a gente tenha esperança, é para que a gente tenha fé o bastante de entender que o nosso Senhor Jesus ele está no barco. O nosso barco hoje é o Brasil, é o nosso país, e Jesus está nele. Jesus está aqui conosco a cada dia. Cada dia que a gente acordar deve ser um dia que nós devemos olhar para frente, prosseguir e entender que Ele vai fazer por nós. Orar para continuar orando pela nossa nação, para que a gente possa crescer e não voltar àquelas práticas antigas. E nosso povo, o povo de Deus, hoje está muito desesperançoso, está muito sem esperança, está um povo abatido, muitos de nós. Eu tenho procurado me espelhar em homens de Deus que estão falando nesses últimos dias, estão queimando meu coração, estão trazendo paz, são homens corajosos, estão buscando realmente encorajar outras pessoas. Agora é tempo da gente restabelecer a paz entre amigos, entre pessoas. Todos nós sofremos com esse final de ano conturbado político que nós tivemos, né? Distanciamos de tantas pessoas. Então agora é tempo da gente se humilhar perante Deus e entender que Ele está no nosso barco, que é o Brasil, e que a gente possa ter fé.
Só corrigindo o que a gente falou, é Mateus 4? Não, é João 4:38 que está o texto. E assim, a gente precisa atentar, né? Que a palavra diz que é pra gente orar pelos nossos governantes, né? E a gente tem que orar. Ele agora é o nosso governante, né? E a gente tem que se submeter a isso em oração, né? Colocar diante de Deus em oração. E não ter um coração rebelde, um coração murmurador, porque a murmuração, ela faz a gente ficar estacionado, ela faz a gente ficar andando em círculos, faz a gente atrair coisas ruins, faz a gente ficar amargurado do coração e a gente perde a oportunidade, às vezes, de fazer o bem, de semear o bem, de falar o bem, de profetizar coisas boas, né? Porque a gente precisa adentrar o campo da fé, Sim. né? E a fé é algo que a gente não está vendo. A gente precisa se ater a isso, ter os olhos agora, o coração, acalmar o nosso coração, para que a gente não fique preso pelas notícias, pelas pessoas, às vezes, que estão perto de nós, que vão falar, vão comentar sobre coisas ruins. A gente precisa estar muito firme nessa hora para até mesmo dar suporte para essas pessoas e ser uma boca, né, que realmente proclame coisas boas, boas novas, boas notícias, proclame as coisas assim que tá realmente que podem dar certo, que realmente a gente precisa acreditar que as coisas vão dar certo, né? Gerem fé, alegria. Independente do governo A, independente do governante A ou B, quem move o governante é Deus. Deus é quem move ele. De alguma forma o Senhor está ali, ele está movendo sobre ele. O Senhor não abandona a gente, ele nunca vai nos abandonar. É o que a palavra dele diz sobre nós. Então a gente precisa ter esse coração tranquilo no Senhor. Não no sentido de pacífico, de ficar sem fazer nada, como o Léo disse, né? A gente precisa realmente agir de alguma forma, mas direcionado pelo Espírito de Deus. E não agir de qualquer forma e também não ficar parado reclamando. É preciso nesse momento a gente se ater em realmente a buscar direção de Deus para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos amigos, né? E não ter medo, não ter medo. É a palavra que o Senhor diz para cada um de nós, não tenhamos medo. Porque nesse momento que ele estava lá no barco, ele falou, ele foi acordado pelos discípulos, né? E foi a palavra que ele disse: por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? Então é nesse momento que a gente precisa se atentar. No meio da tempestade, Deus, que se fez homem, estava num barco, no meio de uma tempestade, dormindo. Eu acho que é isso que a gente quer declarar sobre a vida de vocês, né? Sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a casa de cada um que vai ver, né? Que realmente, assim, vocês descansem, mesmo tendo tempestades. Porque as tempestades não vão acabar, as tempestades vão vir de uma forma ou de outra, de uma situação, em uma área ou outra, vão levantar os ventos, vão levantar, o mar vai estar agitado, mas que a gente possa descansar, que a gente possa repousar o nosso coração, sabendo que nesse barco tem alguém que já nos deu uma lição, para que a gente possa usar essa lição, que é a fé, para que a gente possa levantar a mão e atuar, né, no sentido de falar para o vento, lutar contra o vento e contra a tempestade. Cesse, né? Tem o tempo certo do mar do vento ficar revolto, mas tem o tempo dele cessar. E que a gente possa ser esses agentes da fé, que se levante contra essas intempestades na nossa vida e diga: cesse, chega, já deu.
pare agora, Sim. né? É isso. Proclamar mesmo a fé. No final de tudo, a gente possa proclamar a fé de forma restauradora. Restaurar aquilo que a gente perdeu por muito tempo nesse ano de 2022, que foi um ano muito atribulado, né? Que a gente possa agora realmente restabelecer relações. Nós todos devemos pedir perdão, né? A Deus, principalmente em relação a coisas que nós passamos, né? Corações que não foram guardados, até mesmo inimizades entre irmãos. Foi estabelecido, aconteceu isso, né? Então que a gente possa agora realmente levantar os nossos olhos, olhar para frente, olhar para o ano com toda a nossa força, com o nosso coração alegre, cheio de paz, tá bom? É o desejo da nossa casa hoje para vocês, todos que estiverem assistindo esse vídeo. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz.